Olha aí, muito bem, estamos de volta a mais um módulo das nossas videoaulas do discipulado. Hoje nós estaremos iniciando o módulo de número 6. Nós estaremos dividindo esse módulo em duas partes. Hoje estaremos falando da parte de número 1, ok? O nosso módulo hoje tem o título Atributos Morais relacionados aos seres morais por ele criado. Ou seja, os atributos são de Deus, mas estão também relacionados aos seres morais, que no caso são os homens. O que é atributo? Na verdade, atributos são características que formam o caráter de uma pessoa, certo? Vou dar um exemplo. Quando a pessoa é reta, essa retidão é um atributo de Deus que está em nós, foi também relacionado a nós, ok? E nós vamos iniciar então fazendo menção aqui de alguns versículos da palavra de Deus para poder mostrar sobre os atributos de Deus relacionados ao homem. É aqueles atributos que pertencem a Deus, mas ele também estão relacionados com o homem, ok? E o primeiro atributo que nós vamos falar hoje é sobre a retidão. Eu faço uma pergunta para você. Você acha que Deus é reto? Ou Deus existe alguma variação nesse caráter de Deus relacionado à retidão? A Bíblia diz lá em Salmo 111, versículo 7 e o versículo 8, que é impossível Deus errar. Eu posso errar, porque sou ser humano limitado, cheio de defeito, natureza pecaminosa. Então eu estou sujeito ao erro, mas Deus, é impossível Deus errar. Perfeição é a sua meta para nós. Quer dizer, por Deus ser reto, Ele quer também que nós sejamos perfeitos, né? É a meta de Deus para nós. Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 1. E o Salmo 89, o verso 14 e 15. Ok? Então eu pergunto, será que nós temos essa característica, esse atributo que é de Deus, mas também foi relacionado a nós? Será que nós somos retos? Como é as nossas atitudes? Pessoa reta é aquela que só faz o certo, que faz as coisas perfeitas, sem erro, né? Então, assim como Deus é reto, nós também devemos ser retos. Segundo atributo de Deus que também está relacionado conosco é a santidade. O que significa a palavra santidade? Na verdade, a santidade significa ser separado do pecado. Mas só que, além de ser separado do pecado, é preciso ser consagrado a Deus. Então, nós devemos ser santos, porque Deus é santo
E ser santo é ser separado do pecado, é você não dar lugar na sua vida ao pecado, é se afastar do pecado, é evitar o pecado. Mas você também, depois de fazer isso, deve se consagrar ao Senhor. Dizer: Senhor, eu quero fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Eu quero me consagrar ao Senhor, dedicar a minha vida ao Senhor. Então, quando você se afasta do pecado e se consagra para Deus, então você é santo. Ok? E nós vamos deixar aqui algumas referências bíblicas para você. Primeiro, nós precisamos entender que Deus é santo, é um atributo de Deus ser santo. Deus, ele é moralmente perfeito, conforme nós vemos em Isaías capítulo 6 e o versículo de número 3. E primeiro livro de Samuel capítulo 2, versículo de número 2. É importante você ler essas referências. Vou citar mais uma. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Ok? Santidade, então, nós já dissemos que deve significar ser separado do pecado e consagrado a Deus. Levítico, capítulo de número 20, versículo 8 e o versículo de número 26. Mais uma referência. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo de número 9. Ao fazer esse estudo, leia, confira na Bíblia estas referências. O terceiro atributo de Deus que foi relacionado também aos homens é a justiça. É a santidade de Deus em ação. Quando você é santo, você é justo. Entendeu? Então, a justiça é a santidade de Deus em ação, conforme Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 4. E os Salmos de número 98 e o versículo de número 9. Uma coisa é certa, Deus, ele não é, aliás, Deus é imparcial. Deus não é parcial, ele é imparcial. Da mesma forma que ele trata o homem grande, ele trata o homem pequeno. Da mesma forma que Deus trata o rico, ele trata o pobre. A criança, o jovem e o adulto são tratados todos da mesma forma, porque Deus é justiça. Deus não passa a mão na cabeça quando ele vai aplicar a sua justiça. Adão foi achado em pecado lá no Éden, e a Bíblia diz que ele foi condenado ao inferno, porque pecou e Deus disse que não devia pecar. Então a justiça de Deus é a santidade de Deus em ação. Ok? Que maravilha. Nós vemos então a imparcialidade de Deus, segundo Crônicas, capítulo 19, versículo de número 7. Levítico, capítulo 19, versículo 35 até o 37. E eu faço uma pergunta: será que nós temos sido justos? Nós temos aplicado a justiça no decorrer da nossa vida? Temos aplicado a justiça? Dar a quem de direito o que lhe é de direito? Se a pessoa tem que ganhar R$50, você tem que ser justo, dê para ele os 50. Isso é justiça, né? Deus não tem o pecador por inocente, porque Deus é justiça.
ele pecou, então tem que sofrer as consequências. E a lei do homem também tem que ser justa. Quando o homem erra, ele tem que ser punido de acordo com a sua atitude, com o seu erro. Eu pergunto, será que o homem tem sido justo? Será que eu tenho sido justo? Você tem sido justo? Fica aí para a meditação. E o quarto atributo de Deus que também foi relacionado ao homem, a fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel e, portanto, digno de confiança. Quando uma pessoa é fiel, ela é digna de confiança. Por que é que nós confiamos em Deus? Porque Ele é fiel. Nós sabemos que Deus não vai falhar conosco, que Deus Ele vai cumprir a sua promessa conosco. Por isso nós cremos e entregamos a Ele as nossas vidas, porque confiamos nele. Ele não falha. Então, por Ele não falhar, nós podemos descansar em suas promessas. Lá em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: Ele vem buscar a sua igreja, para que aonde Ele estiver, nós estejamos também. Ele falou que vem buscar. É uma promessa. Então nós podemos crer, porque Ele é fiel em sua promessa. Hebreus capítulo 6, versículo 18, você pode conferir. Josué capítulo 21, verso 45. E por último, Isaías capítulo 34 e o versículo de número 16. Vai falar sobre a fidelidade. Ok? O quinto atributo que nós vamos falar hoje é sobre a misericórdia. Na verdade, a misericórdia, se nós formos analisar e traduzir para um linguajar mais simples, quando você exerce misericórdia para com uma pessoa, você está tendo dó daquela pessoa, né? Você está tendo dó daquela pessoa, você sente misericórdia em relação àquela vida, àquela pessoa. E por Deus ser misericórdia, então, Ele espera que os pecadores se arrependam. O homem pecou, estava sujeito ao inferno, foi condenado, ficou separado, mas Deus já não mandou o homem direto lá para o inferno. Ele usou de misericórdia e providenciou uma forma de dar uma chance para o homem se arrepender dos seus pecados. Então Ele envia Jesus Cristo. No momento do pecado, Ele aplica a justiça condenando, mas Ele exerce a sua misericórdia e demonstra o seu amor quando Ele providencia para o homem uma salvação, a qual é através de Cristo Jesus, que é enviado do céu para morrer numa cruz por mim e por você. E quando Deus dá essa chance para o homem, Ele está exercendo misericórdia. Nós vemos então que Deus, Ele espera que os homens se arrependam. Efésios capítulo 2, versículo 4 até o 6. E Tito capítulo 3, versículo de número 5. Eu quero deixar mais uma referência. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 8. Pergunto, você tem exercido misericórdia para com as pessoas? Muitas vezes nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós. Quando nós erramos, nós queremos que as pessoas exerçam misericórdia para conosco, mas nós temos sido misericordiosos para com os outros? É um atributo de Deus, mas que também está relacionado a nós. E o sexto
atributo de Deus que também está relacionado a nós, ao homem, é o amor. Deus ama, Deus amou, e Ele provou o seu amor enviando Jesus, o seu Filho único, para morrer. Quando Ele envia o seu Filho para morrer na cruz, por amor a nós, Ele estava demonstrando o seu amor para conosco. Ok? E o amor de Deus, ele é sacrificial por nós. Nós vemos lá no capítulo 3,16, como eu já disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus envia o seu Filho, Ele enviou para morrer. Amor sacrificial, amor que Deus tem por nós demonstrado ao ponto de dar o Filho para morrer. Isso é amor sacrificial. Jesus demonstrou por nós o amor sacrificial, porque Ele nos amou tanto que deu a sua vida. Se submeteu a uma cruz, sofrendo a punição dos nossos pecados. Ele demonstrou amor sacrificial. Nós vemos ainda em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Capítulo 5, versículo 2 de Efésios. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9 e 10. Só essas referências. Aí eu pergunto, como é que está o amor em nossas vidas? Nós temos demonstrado amor para com o nosso próximo? Ou nós só queremos que as pessoas nos amem? E nós temos amado ao ponto de demonstrar isso com atitude, porque o amor não é demonstrado só com palavras, mas é demonstrado com atitudes. Quando eu digo eu amo uma pessoa, eu preciso provar isso com as minhas atitudes. E o que é que nós temos feito para provar o nosso amor? Principalmente para com Deus. Quem ama a Deus entrega a sua vida. Quem ama a Deus se submete à sua palavra, obedece. Quem ama a Deus não faz o que quer, mas faz o que Deus quer que ele faça. Quem ama a Deus entrega a sua vida. Se submete à vontade de Deus. E o sétimo atributo de Deus que foi relacionado também ao homem é a verdade. A Bíblia diz que Ele é a verdade absoluta. Em João capítulo de número 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade. Jesus é a verdade. É impossível que Deus minta. Entendeu? Se existe alguma coisa impossível para Deus, esta coisa é impossível que Deus minta. Deus jamais mentiu e jamais mentirá, porque Ele é a verdade. Podemos ver isso em Tito, capítulo 1, versículo 2. Número capítulo 23 e o versículo de número 29. E para finalizar aqui esse tema, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 25. Deus é a verdade. Você tem andado na verdade? Você tem falado a verdade? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e quando nós mentimos, somos filhos dele. Então vamos falar a verdade uns para com os outros, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você atende o telefone, que alguém diz: eu quero falar com o fulano de tal, que aí a pessoa fala assim:
fala que eu não estou. Aí você que está no telefone fala, olha, ele não está no momento, ele saiu. Aí eu pergunto, você está falando a verdade? Sim ou não? Não. Naquele momento você está mentindo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os mentirosos vão ficar fora do céu, não vai entrar. Então cuidado com a mentira do gasto. Pessoas dizem, pastor, eu não fui na igreja porque eu estava trabalhando. Estava nada. Estava em casa, vendo TV. Eu estava passando roupa, pastor. Não estava passando roupa. Muitas vezes assistindo aquela novela. E aí fala para o pastor que não pôde ir por causa disso ou por causa daquilo. Isto é mentira. E a mentira é do diabo. E a Bíblia diz que não vai entrar no céu o mentiroso. Então vamos falar a verdade, porque Deus é a verdade absoluta. E o sétimo ou o oitavo atributo é a bondade. Bondade é o atributo daquele que é bom, né? Característica daqueles que são bons. A Bíblia diz que Deus concede bênçãos às suas criaturas. Por que Deus concede bênção às suas criaturas que são imperfeitas e pecadoras? Porque Deus é bom. Quem é bom exerce bondade, né? Nós vemos lá em Salmo 103, versículo 10. Leia lá depois, por favor. Salmo 136, versículo 1. São versículos que falam sobre a bondade. Naum, capítulo 1, versículo 7. E por fim, Romanos, capítulo 15, o verso de número 14. Então, nós falamos hoje sobre os atributos de Deus, que são características que formam o caráter de Deus. Então, são atributos de Deus que também estão relacionados a nós. Assim como Deus é santo, assim como Deus é reto, santo, assim como Deus é justo, como Deus é fiel, como Deus é misericordioso, como Deus é amor, como Deus é verdade e como Deus é bondade, todos esses atributos estão também relacionados a nós e nós precisamos também demonstrar essas características se nós quisermos entrar no céu. Amém? Assim, então eu termino a parte 1 do nosso módulo 6, que fala dos atributos de Deus relacionados ao homem. Oremos ao Senhor agradecendo. Pai, te dou graças, te dou louvor e adoração ao Senhor por estes momentos na presença do Senhor. Continue falando conosco pela tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreendermos as verdades eternas da tua palavra. Toma cada uma destas vidas, Senhor, e abençoa de uma forma especial. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.